Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sou de uma região maravilhosa do Brasil, Paulinho. Sul do Pará. Sul do Pará. Mas eu sou considerado um dos primeiros brasileiros. Afinal de contas, eu sou indígena. Sou de uma tribo. Os meus antepassados, os meus ancestrais, viveram lá no meio do mato mesmo, Paulinho. E eu nasci no meio do mato. Mas quando eu nasci, já havia pertinho da aldeia onde eu morava, já havia uma cidade, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. E foi a partir dessa cidade que eu acabei descobrindo o mundo dos brancos. Então eu acabei sendo responsável por muita coisa que aconteceu na minha tribo. Mas hoje, se você me permite, eu quero contar para você todos os detalhes vividos por mim numa tribo indígena. A minha vida de índio. Hoje eu peço permissão aos brancos e a todos os demais amarelos, negros, para poder contar como vermelho a minha história que agora se principia. Você gosta, né? Você que tá ligadinho aí no nosso canal, você gosta. Essa história é linda, linda, linda e diferente. Afinal de contas, vocês sentiram que hoje eu vou contar a história de um menino indígena. Eu vou contar para vocês coisas interessantes a respeito da vida dele. A respeito da vida dele e da tribo. Sul do Pará. Mas lá no sul do Pará, lá no meio do mato. História muito interessante. Que tem muito realmente a oferecer, porque nessa história se contém muito ensinamento. Eu fiquei emocionado, eu confesso a vocês que na medida que eu ia lendo a carta dele, eu ia ficando cada vez mais comovido e emocionado. Ele teve o cuidado e me avisou de que ele fez assim algumas trocas a respeito de nomes, porque ele tem muito medo de comprometer determinadas pessoas. Mas olha, a história que eu tenho para contar a partir de agora, desse curumim, desse índiozinho lá do sul do Pará, posso dizer para vocês que é linda. Era como um despertador. Era um despertador da nossa aldeia indígena. Era com esse som que a gente ia saindo das redes. E naquela manhã, especialmente naquela manhã, já o som de que era produzido através do bater com a mão na boca
e aquele grito agudo que era emitido me despertava. Acordei cedo. Não, eu na verdade, eu já estava um pouquinho acordado, porque eu não dormi bem aquela noite. Apesar de eu sempre ter um sono de pedra. Mas aquela noite eu passei relembrando o que eu era. Havia 40 anos que eu era, quando eu era um curumim, um índiozinho pequenininho. Eu recordei cada passo, cada detalhe daquele dia que já ia distante para aquele outro dia, 40 anos depois. Eu me lembro que eu pedi para minha mãe, para ela me acordar, mas não foi preciso. Eu dormia e acordava várias vezes durante a noite. Meus sonhos foram povoados por imagens confusas. Eu estava frequentando a escola dos brancos. A escola para mim foi uma transformação tremenda. Eu comecei a aprender coisas que ninguém lá da minha tribo sabia. Eu comecei a aprender coisas incríveis. E eu tinha tanta sede de saber, que eu chegava na tribo, chegava na aldeia, a fim de passar os meus ensinamentos. Só que, naquele momento, eu pequeno, eu tinha o quê? Eu tinha uns 9 anos de idade. Se tanto, uns 9 anos. Naquele dia eu tinha escutado lá na escola dos brancos, sul do Pará. Eu tinha aprendido um tal de milagre de Natal. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha escutado falar com 9 anos de idade, porque eu vivia na tribo. Eu nunca tinha ouvido falar de Natal. E milagre junto com a palavra Natal, então, foi quando a professora disse que um menino tinha nascido, um curumim. O nome desse curumim era bem diferente dos nomes indígenas com os quais eu estava habituado a conviver. O nome desse curumim que tinha nascido, segundo ela, no dia 25 de dezembro, era um tal de Jesus. Eu não conhecia. Eu com 9 anos, eu nunca tinha escutado falar dele. Menino é um curumim. Jesus, ele era indinho também. A professora riu. Quando eu perguntei para ela se era curumim, se ele era índio também, se ele vivia lá no sul do Pará, a professora riu. Obviamente que ela começou a imaginar, meu Deus, quanta ignorância nesse menino. Como é que eu vou educá-lo? Como é que eu vou formá-lo? Mas restava-lhe sabedoria para entender que eu não poderia mesmo saber a respeito do tal de menino Jesus. Eu vivia no mato, eu pertencia àquela tribo, aos indígenas. Eu estava aprendendo, era a primeira vez que eu escutava falar que um menino chamado Jesus tinha nascido. A gente lá na tribo nunca tinha comemorado o nascimento desse menino. Então, aí a professora falou de uma outra figura. E essa também me surpreendeu. Então, no nascimento do menino Jesus, que era o curumim, para mim ele era um indinho. No nascimento do menino Jesus, vem o Papai Noel. Que? Quem que vem? A professora explicando para os alunos. E eu lá no meio. Papai Noel? Ele vem puxado por renas sobre a neve? Eu nunca tinha visto nem rena e nem neve. Eu conhecia o gaieiro, o veado. Quando eu vi a imagem da rena, eu falei, o veado, o gaieiro. A professora de novo riu. E neve? Neve era gelo? Eu também não conhecia. E outra coisa
que para alguns brancos eles estavam habituados. Esse tal de Papai Noel ia trazer presente. Eu também não conhecia. Eu achei que eu poderia, quem sabe, chegar com essa grande novidade lá, dizendo para os meus colegas índiozinhos, aqueles que viviam na tribo comigo, que um senhor de barba branca e de roupa vermelha, que se chamava Papai Noel, pudesse trazer presente para mim e presente para eles. Então, eu cheguei na tribo todo eufórico, depois daquelas lições aprendidas. E aí eu fui direto na oca do pajé. Eu fui lá na oca do pajé. O pajé é o nosso líder religioso, inclusive. O velho xamã se espantou com a minha visita inesperada, porque normalmente o pajé era visitado por adultos lá da tribo. De repente cheguei eu, um curumim, menino, estranhou a visita, e com aceno de cabeça, o pajé, de poucas palavras, perguntou, no nosso linguajar, na nossa língua indígena, perguntou o que eu desejava, obtendo como resposta uma outra pergunta da minha parte. Ô pajé, o que é Natal? Eu tinha aprendido com a professora, mas eu queria saber se o pajé sabia tudo. O pajé sabia tudo, dominava todos os assuntos. Então eu perguntei para ele, o pajé, o que é Natal? E o velho índio, ele também já tinha escutado falar. Ele disse a mim que já tinha ouvido falar, mas ele não sabia explicar para mim o que era. Era coisa de branco, disse o pajé. Menino, ele mais ou menos disse no linguajar indígena. Ele mais ou menos agiu dessa forma, o pajé. Menino, esquece isso, isso é coisa de branco. Você não deve se importar com isso. Isso não é coisa que te pertença, e nem a nós. Esquece isso. Então eu passei aquela noite, a noite do dia 24 de dezembro para o dia 25 de dezembro. A professora falou que o velho de barbas brancas, chamado de Papai Noel, roupa vermelha, bota preta, era a descrição que eu tinha escutado da professora. E um funcionário da FUNAI que trouxe a gente de carro, na verdade uma caminhonete até determinado ponto. Eu perguntei para ele, o funcionário da FUNAI confirmou para mim. Depois o funcionário da FUNAI falou, pode esperar, ele veio mesmo, esse Papai Noel é danado. E eu fiquei esperando que aquele velho de barba branca, viajando numa carroça puxada por veados galheiros, para mim era veado galheiro e não rena, jogaria um presente na oca, onde tínhamos muitos curumins, muitas crianças. E aí eu fiquei praticamente acordado naquela noite do dia 24 de dezembro para 25 de dezembro, e eu não vi materializado o que eu tanto esperava. Cadê o presente? Cadê o Papai Noel? E assim o tempo foi passando. A lua foi fazendo a sua viagem no céu. Daí a pouco a lua começou a se esconder. No seu lugar começa a apontar o sol. E eu esperei, mesmo com o sol quente, mas o velho de barbas brancas chamado Papai Noel não apareceu. Eu acho que esse velho aí, ele não conhece os curumins. Nem sabe que a tribo indígena existe também o pajé. Não conhece? Se o pajé tivesse feito amizade com ele, quem sabe ele tivesse vindo. Mas isso havia sido há muito tempo atrás. Há 40 anos. Há 40 anos atrás. Eu cresci. E já adulto, eu vim a saber que
os pais, os tios, os avós, os parentes mais velhos dos meninos brancos da cidade é que se fantasiavam de Papai Noel para poder distribuir presentes. Às vezes, os presentes eram deixados debaixo da rede, porque quem está no norte do Brasil não pode falar que o Papai Noel vai deixar presente debaixo da cama, porque praticamente cama não existe por lá, é debaixo da rede. Os presentes eram deixados debaixo da rede ou debaixo da cama das crianças, fazendo-as crer que fora obra do tal velhinho da barba branca. Assim, naquele mês de dezembro, quando eu vi meninos índios com a mesma ansiedade que eu tive quando criança, eu decidi, 40 anos depois, não ser uma decepção na vida daquelas crianças. Então eu fui à cidade. Eu era um homem que tinha vencido na vida, e já já eu explico como foi. Acabei me tornando funcionário da FUNAI. Eu tinha um bom salário. Eu havia juntado um dinheiro. Então eu fui até a cidade, comprei a fantasia de Papai Noel, e o índio se vestiu de Papai Noel. E foi um espanto quando, na noite do dia 24 de dezembro, eu adentrei a minha velha aldeia. As crianças, os curumins, os indinhos ficavam admirados com a minha chegada. E para cada um, durante aquele dia de Natal, para cada um, na véspera e durante o dia, para alguns que já dormiam, eu com aquela tinta vermelha, pintei a parte da minha roupa, o rosto de branco, as pernas e braços pretos, para fazer de conta que eu realmente estava como o Papai Noel. Apanhei os brinquedos que eu adquirira, que eu comprara, e fui deixando escondido em lugares na floresta, para que no outro dia eu fosse dando dicas para que eles fossem recolhendo os presentes. Pela madrugada, eu entrei sorrateiramente na oca de cada família, também deixando lá um presentinho para cada família. Cheguei a ser visto, lógico, pelos adultos que riam. Eles zombavam. Os adultos já, depois de 40 anos, sabiam o que era o Papai Noel, mas ainda assim riam, porque não estavam habituados. E quando o dia amanheceu, o 25 de dezembro, lá estava eu, no meio da taba, já livre da indumentária de Papai Noel, das tintas, esperando o resultado. E quando as crianças foram acordando, a surpresa de felicidade de cada uma exprimia e era sentido a cada grito, a cada risada, a cada murmúrio que vinha das ocas. E eu fui sentindo um pouco, né? Eu fui sentindo um pouco daquela emoção, experimentando aquela emoção. Teve gente também que me criticou. Afinal de contas, você está propiciando essa alegria, mas não estaria você violentando a sua cultura, trazendo para sua aldeia um costume do homem branco? Também era verdade, mas imediatamente eu me consolei, porque eu que já tinha morado na cidade, eu que viajara por outros países como funcionário da FUNAI, eu conhecia outros países, eu tinha feito viagens internacionais, eu conhecia a Latinoamérica e eu conhecia até países da Europa. Eu estava concluindo que criança é criança, criança não muda, seja na África, na Ásia, na Europa, na Latinoamérica, em qualquer parte do planeta, e até mesmo numa aldeia indígena. Criança é sempre criança. Seria uma questão de tempo. E todos teriam também essa informação a respeito do Papai Noel. Alguns seriam seduzidos pelos costumes alienígenas, mas outros
como eu, por exemplo, mesmo rodando o mundo, nós voltaríamos para cumprir um ciclo, uma missão, a de preservar as duras penas, a floresta, a sua cultura, mesmo às vezes tendo que nos render a situações como aquela e ter a honra de ter nascido índio como eu nasci. A cidade da qual eu falo, Redenção. Redenção é a cidade que fica no Pará, sul do Pará. Foi lá que eu fui na escola pela primeira vez. Foi lá que pela primeira vez eu ouvi falar do Papai Noel, mas ouvi falar que também havia nascido um menino chamado Jesus, um curumim. Eu comentei a respeito disso com o pajé, mas já havia 40 anos. E o pajé dos Caiapós, nós pertencíamos aos Caiapós, desconhecia totalmente a matéria naquele sul do Pará. Então, eu tinha essa interpretação a respeito de tudo isso. Só que 40 anos depois, eu já tinha os meus 2 filhos, a quem dei os nomes de Jordão, 5 anos, da pele embranquecida, mas se diz indiozinho porque a minha mulher não índia, eu conheci em Redenção, Pará, a Beatriz, é a minha mulher. Com ela eu tive o Jordão, com ela eu tive o Israel, o de 2 anos, o mais novo, também com a pele embranquecida, devido à mistura minha com a minha mulher, Israel. E esse nome eu acabei escolhendo porque eu estive lá, em Israel. Certa vez, numa viagem pela FUNAI, eles tinham muita curiosidade, naquela parte do mundo, de saber como eram os primeiros habitantes de uma terra chamada Brasília. Eles queriam conhecer, eles queriam ver de perto como eram os índios. E eu fui para lá. Eu fui a Israel. A essas alturas, quando eu fiz a viagem a Israel, eu já tinha estudado muito a respeito daquele curumim, que tinha nascido no dia 25 de dezembro, que era comemorado exatamente o seu nascimento. Era um tal de Jesus, que a minha tribo não conhecia, pelo menos nunca tinha ouvido falar até meus 9 anos de idade, até a professora me ensinar. Quando eu fui a Israel, eu já tinha estudado muito a respeito de Jesus, tinha lido o seu evangelho e tomei conhecimento das coisas lindas que esse tal de Jesus ensinava. Os melhores pajés da tribo dos Caiapós, eu acho que nem se aproximavam dele, sabe? Embora também fossem pessoas justas, mas na humildade e na bondade, mesmo os melhores pajés sequer se aproximavam dele. Assim como eu já tinha descoberto que os pregadores brancos, padres, pastores, espíritas, gente do candomblé, tinha muita gente boa em todos esses setores, mas que ninguém se aproximava daquele menino chamado Jesus, aquele curumim, que para mim era um índiozinho. Jesus para mim sempre teve a imagem de índio, pele de índio. É a minha cultura, é a cultura de qualquer um. A gente sempre vê a pessoa que a gente passa a amar com nossas características. E era assim que eu via Jesus. Então quando eu fui a Israel, muito tempo depois, e daí eu dei o nome para o meu caçula de Israel, eu passei pelos mesmos lugares em que Jesus passou, carregando a sua cruz. Passei, eu fiz a Via Crucis. Eu vi o lugar onde as cruzes foram erguidas. Ele ao centro e 2 ladrões, à esquerda e à direita. Eu senti uma emoção tão diferente.
eu senti naquele dia uma emoção tão diferente. Depois eu fui à sepultura vazia do Cristo. E vocês não imaginam para um índio como foi emocionante eu encontrar a sepultura vazia de Jesus, com a certeza absoluta da sua ressurreição, de que ele, além da águia, estava nos céus, de onde nos olhava. E mesmo sem ter o reconhecimento dos povos, porque eles são variados pelo mundo, Jesus nos ama e nos protege do céu, lá do infinito azul. Porque eu, até os meus 9 anos, eu nunca tinha escutado falar de Jesus. Mas num sonho, eu me lembrei de quando eu tinha 6 aninhos, a sucuri me ataca à beira de um brejo lá no sul do Pará. A serpente sucuri chega a se enrolar nas minhas pernas e ganhou meu abdômen. Aí a sucuri iria me devorar porque eu era pequenininho, magrinho. A sucuri iria me devorar. Foi quando uma águia... Eu estava sozinho. Eu tinha sumido da vista da minha mãe, que obviamente chamava por mim, mas eu estava totalmente apavorado, enrolado, aquela serpente enrolada a mim. A sucuri já forçava os meus ossos. Eu até cheguei a escutar o barulho de alguns ossos meus, que eu imagino que estivessem se quebrando. De repente, do sol, estava uma manhã de um sol causticante, um sol muito forte. De repente, daquele sol, vem uma águia, a maior que eu vi, no meio da mata. Eu não sei se ela era tão grande daquele jeito, porque eu era tão pequeno, mas foi a maior águia que eu vi. Eu achei que a águia também viesse me atacar, na minha inocência de criança, de curumim. Aquela águia sai do sol e ela vem com as suas garras, mas não me toca. Toca, no entanto, a sucuri, cravando a sua garra na sucuri, que depois desse gesto me soltou. E ao me soltar foi que eu voltei a respirar. Mas eu perdi os sentidos. Apesar de ter voltado a respirar, eu perdi os sentidos. E foi a partir dali que eu tive um sonho. Um sonho, uma visão. Eu não posso determinar o que foi, mas eu me lembro que, e não esqueço nunca mais, que a águia, depois de ter matado a sucuri, ela me pegou com as suas garras, mas sem me ferir. Ela me pegou e foi me levando em direção ao sol. Foi me levando em direção ao sol. Ela foi voando em direção ao sol. E na medida em que a águia foi se aproximando do sol, eu fui ganhando aquele calor. Um calor que é o calor da vida. E eis que de repente eu voltei a respirar normalmente. E quando eu voltei a respirar normalmente, ainda me sentindo no céu, mais próximo do sol, seguro pela águia, eu consegui chorar. Talvez o mesmo choro que eu tivesse dado quando eu nasci, porque naquele instante eu renascia. E a águia, quando ouviu que eu chorava, ela me trouxe de volta. E ela me colocou lá no chão, perto de umas flores
onde existiam umas borboletas. De início me engatinhei, depois fiquei de pé e corri para a aldeia, onde eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. O pajé, a minha mãe, atribuíram aquilo a Tupã, que era quem conhecíamos como nosso Deus, o mesmo Deus, Tupã. Aí quando a professora falou do menino Jesus, lá naquela cidade, lá no sul do meu Pará, eu estudando em Redenção, quando a professora naquele dia falou que nasceu um menino chamado Jesus, que eu nunca tinha escutado falar, que era um curumim, filho de Deus. Eu imaginei que ele fosse filho de Tupã. E foi a partir dali que eu me apaixonei por um menino chamado Jesus. E foi por todas essas razões que eu segui a vida que eu segui. Estando em Israel, ao ver a sua sepultura vazia, eu entendi que ele havia se ressuscitado, que morava no céu, e que aquela águia, aquele dia que me tirou das garras da sucuri, se é que eu posso dizer que sucuri tem garras, mas ela estava totalmente envolta a mim e me dominando. Aquele dia quem fez isso foi Jesus. Aquela águia era Jesus, que voou comigo em direção ao céu, ao sol. Eu comecei a entender que viver é um milagre. Foi lá em Israel que depois eu fiz questão de pedir aos amigos que me levassem a Belém. Olha a coincidência. Eu que era do sul de Belém, no Brasil, eu fui ao lugar onde Jesus havia nascido. Eu fui conhecer o lugar de Nazaré. As pessoas afirmam que teria sido exatamente ali o local do nascimento. E ali eu senti uma emoção totalmente diferente. E eu senti no coração que eu teria mais um filho. Eu já tinha o Jordão. Jordão já era uma homenagem a Jesus, porque era o mesmo nome do rio onde Jesus havia batizado João e João batizou Jesus. Foi no Rio Jordão. Já era uma homenagem. E ali eu senti no coração que eu deveria colocar o nome do meu próximo filho de Israel. É diferente a minha história. É diferente porque eu sou um índio que até hoje vivo no Pará. Hoje sou radicado na capital, vivo em Belém, vivo na capital Belém. Ainda trabalho com a FUNAI, ainda estou ligado à causa indígena. Mas se tem uma coisa que eu faço sem medo nenhum de estar mexendo na cultura do meu povo, embora eu até seja criticado às vezes, é de levar para o povo indígena a palavra de Jesus, a palavra de Cristo. Eu digo às pessoas que às vezes que me torcem o nariz, me olham de atravessado, eu digo assim para as pessoas: olha, saiba que Jesus não faz mal a ninguém. Conhecer a palavra de Jesus
o seu imenso amor. Não faz mal a ninguém, não faz mal aos africanos, aos europeus, aos que vivem na Austrália, os aborígenes, não faz mal aos que vivem lá no extremo do norte, além do Canadá, não faz mal àqueles que vivem lá no extremo, lá no sul, além da Patagônia, não faz mal aos povos latino-americanos, norte-americanos, os da América Central. Jesus só faz bem para todos os povos. Você pode até se negar a ouvir, você pode não querer aprender sobre ele, mas Jesus é benefício, Jesus é amor, Jesus é luz. Jesus é uma águia cujas garras não machucam, mas afagam. As garras da águia chamada Jesus são capazes de abracar, palavra próxima a abraçar. As garras da águia chamada Jesus são capazes de abracarem, palavra próxima de abraçarem, exatamente, e te conduzir na direção do sol, perto do calor da vida. Eu agradeço muito a Deus, sabe? A Tupã, para os meus irmãos indígenas. E a Deus, como diz a minha mulher, a minha esposa, meus filhos, Jordão e Israel, por um dia eu ter ido a uma sala de aula e a professora ter me ensinado sobre Jesus. Alguém fala assim, bom, mas você também aprendeu sobre Papai Noel. Aí você faz alguma restrição? Não, nenhuma. Porque, na verdade, uma coisa completa a outra. Jesus é tão bom, tão bom, tão bom e tão humilde, que você pode dizer que todos os presentes da vida são dados por ele. Mas criou-se um personagem chamado Papai Noel, que de vez em quando também faz o bem. Eu, cada vez que lidei com a figura de Papai Noel, foi único e tão somente para fazer o bem, para levar alegria às pessoas. Essa mistura de cultura indígena e homem branco só me fez bem. E é isso que hoje eu gostaria de passar para todo mundo que está ouvindo.